Fala galera! Tô começando aqui nesse novo canal para trazer informações de qualidade sobre alimentação, treinamento e parkour. Não necessariamente nessa ordem, nem no mesmo episódio, a não ser quando for a proposta de algum tema. Aí você pode sentar aí bonitinho que lá vem enxurrada de ciência no teu colo. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Luca Baeta e a principal informação que você tem que saber sobre mim é que eu amo paçoca, eu respiro paçoca. Você não vai encontrar outra pessoa que ama mais paçoca do que eu. Sobre o que eu faço da vida, vamos descobrir junto. Eu já ajudei centenas de pessoas a superarem obstáculos da vida e da mente, transformando seus corpos em mais do que apenas uma casca biológica para navegar pelo mundo, proporcionando corpos que trazem prazer em viver, em explorar e perseverar. É claro que eu estou falando de ser professor de parkour, né? Obviamente. Eu também iluminei o caminho de até então, em 2023, no começo aqui, né? Dezenas de pessoas que queriam deixar para trás um amontoado de problemas que impactavam diretamente na qualidade de vida, como, por exemplo, o excesso de gordura corporal, a dislipidemia, hipertensão arterial, sono desregulado, perda de massa muscular, entre outros problemas. Se você não acertou com essas dicas, eu também sou nutricionista. E olha que doido, eu já consegui devolver para várias pessoas a possibilidade de um envelhecimento saudável, com direito a conseguir brincar com seus filhos e netos, sem reclamar de dores articulares ou falta de força. De quebra, eu ajudei a regular o sono, a fome, a controlar a depressão, a reduzir drasticamente a necessidade de vários medicamentos de rotina, a aumentar a força, a melhorar a postura e a disposição física. Essa estava muito fácil, hein? Se você não percebeu ainda, eu também sou personal trainer. Mas chega de apresentações porque eu não quero ficar rasgando seda para mim mesmo aqui não. Eu vou explicar como que vai funcionar isso daqui, tá? Eu vou trazer periodicamente algumas perspectivas minhas sobre o que a ciência fala a respeito de determinados assuntos dentro dessas 3 áreas em que eu trabalho, tentando deixar a informação mais palatável possível para tirar toda essa nebulosidade que a gente tem aí na internet, tá? Porque assim, cara, toda hora aparece alguma polêmica que deixa todo mundo confuso, né? Você vai ver aí, o alimento X ou Y faz bem num dia e no outro já não faz, né? Ou às vezes é com treinamento também, né? A galera chega e fala assim, o exercício A ou o exercício B é eficaz para um objetivo. Só que aí, logo em seguida vai aparecer alguém aí falando assim, não é bem assim não, esse exercício não funciona, faz esse outro. Outro que é muito comum também, está na linha dos suplementos, né? O suplemento X é melhor do que o suplemento Y, entre vários outros embates na ciência da nutrição e da educação física. Quase 99% das vezes você vai encontrar essas opiniões enviesadas pelo rabo preso que o profissional tem com alguma marca de suplemento, alguma rede de academia ou alguma indústria que tem uma padronização, um protocolo do que ele tem que defender, né? Só que aqui eu não tenho nem dó nem piedade, eu não sou patrocinado por nenhum laboratório, nenhuma marca de suplemento, nenhuma fábrica ou qualquer rede de academia. E o que eu vou falar aqui, eu vou falar o que a ciência traz, doa a quem doer. É claro que você aí vai ouvir várias vezes a palavra depende ao longo dos episódios, ou então, depende disso ou depende daquilo. Por quê? Eu prefiro que vocês desconfiem de quem vier com a promessa de uma solução mágica, ou vier com aquele papo de a indústria não quer que você saiba disso, mas eu vou te dizer, né? Como se a pessoa fosse a salvadora da pátria, né? Ou então aquele treinos ou alimentos específicos para quem é ectomorfo, mesomorfo ou endomorfo, e outras variações dessa mesma coisa aí. Porque a maioria é muito título apelativo só para prender a tua atenção, né? E a chance de picaretagem nesses cenários, elas são enormes. Então, galera, muito cuidado quando for filtrar aquilo que vai chegar até você, tá? E antes de começar o primeiro tema que eu quero trazer para esse primeiro episódio, eu vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. Você pode enviar sua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram, @profbaeta. Eu vou selecionar aí as melhores dúvidas para responder, sempre com a busca nas melhores referências científicas disponíveis sobre aquela dúvida. Mas vamos lá, chega de introdução.
Hoje já vamos começar falando sobre um tema que é crucial para o sucesso de qualquer dieta. Eu vou começar falando de nutrição porque é a minha área, que é o meu carro-chefe hoje em dia, tá? Bom, qual que é esse tema? O que é isso, né? É o início e a sustentabilidade da dieta. Já nesse título eu já cantei a bola. O início da dieta costuma determinar a sustentabilidade dela. Sabe por quê? É porque justamente esse é um período onde você vai precisar fazer muita coisa que você não fazia e todas essas coisas vão dar trabalho. Porque normalmente é tudo muito novidade para você. E quer um exemplo? Por exemplo, você vai precisar gerenciar a compra de alimentos naturais, então aí você tem que fazer lista do que comprar, você tem que criar um roteirinho de ida ao mercado para agilizar a sua visita, vai precisar organizar a higiene, preparo, geladeira, congelamento de alimentos, vai precisar definir o dia de cozinhar se você quiser praticidade, você vai precisar aprender a cozinhar com menos óleo, você vai precisar prestar atenção em qual carne você vai comprar, em como você vai estocar essa carne para que ela dure bastante. Você vai precisar criar uma rotina diária sobre o que você vai fazer na hora, o que você vai organizar no dia anterior e o que pode ir para o armazenamento. Você também vai precisar analisar se você vai precisar comprar uma bolsa térmica para você levar lanches ou refeições para o seu dia, seja para a faculdade, para o trabalho, para a academia. Você também vai precisar aprender a achar um restaurante razoável, né? Algum que faça preparações minimamente saudáveis, né? Você não vai encontrar nenhum que é 100% saudável, e quando encontrar, quase certeza que ele vai ser mais caro. Você vai precisar aprender a fazer um plano B caso alguma coisa dê errado na sua dieta. E por fim, você também vai precisar aprender a medir as quantidades de comida, seja com a balança de cozinha, que é baratinha, R$30 você compra, ou você treinar aquele olhômetro, né, que a gente fala, né, para você calibrar as medidas caseiras. Pelo menos isso. Só que nada dessa lista que eu acabei de falar, nada disso é muito absurdo, né? São coisas que qualquer adulto consegue fazer. Só que eu sei que você e muitos de nós não estamos acostumados a fazer. E quando a gente decide começar uma nova dieta, vem tudo de uma vez. E aí leva umas 3 semanas em média para você acostumar com essa nova realidade. E na prática, você vai ter trabalho fazendo a dieta e você vai ter trabalho pensando no que fazer para a dieta. E aí, eu sinto muito te informar, só que a vida não para, né? Você vai ter trabalhos, você tem seus estudos, você tem seus exercícios, você tem sua família, seus amigos, tudo isso vai continuar lá e vai continuar acontecendo. Por isso, esse é exatamente o motivo pelo qual eu defendo você fazer uma imersão na sua dieta, pelo menos aí nas suas 2, 3 semanas iniciais, planejando poucos desvios. Por quê? Porque é justamente nesta fase que você está começando uma dieta é que você está geralmente mais disposto a mudar. Afinal, você tomou a decisão de fazer dieta, né? E deveria ser também o período em que você deveria prestar mais atenção nos detalhes, sem você cansar, tá? E eu não estou falando isso, não é porque você vai ter um mega resultado ou você vai mudar de vida. Não é muito por isso, não. Eu estou falando isso mais porque o que você fizer nesse tempo vai definir se você vai conseguir mudar ou não, tá? E não dá tempo de você pensar em organizar tudo isso, né? De fazer lista de mercado, organizar o armazenamento e cozimento de cozinhas e tudo mais. Não dá para fazer tudo isso e pensar na estratégia da dieta, pensar em outras opções do que comer e ficar pensando em outras bobagens, tipo chocolate, pizza, bebida alcoólica, coisas assim. Por quê? Se você ficar desviando a sua mente para alimentos e bebidas hiperpalatáveis, você mesmo vai se sabotar, você vai querer jogar tudo pro alto e vai querer apostar na praticidade de comprar um bombom ou de comprar uma pizza pronta ou algo do tipo. É por isso que eu prefiro, tá, fazer com que na maioria das vezes, tá, para a maioria dos pacientes, ficarem alguns dias longe dessas comidas hiperpalatáveis. Para quê? Para ajudar você mesmo a descobrir
quais dessas coisas são importantes, porque assim a gente consegue distribuir o consumo delas ao longo do mês, e quais dessas coisas você está comendo por impulso, assim, que você poderia não comer, mas você come só porque tua cabeça está te sabotando, né? E partindo daí, eu vejo por experiência própria em consultório que muita gente precisa aprender a usar temperos naturais, por exemplo, pimenta do reino, açafrão, cebolinha, alho, orégano e por aí vai. Porque o paladar do brasileiro médio está acostumado com alimentos gordurosos, açucarados e cheios de químicas. Então, até o seu paladar se acostumar novamente com alimento saudável, vai levar aí uns 15 dias. Então, essas 2 semanas são cruciais. Se você não prestar muita atenção nisso, você vai escorregar pelo resto da dieta. Fatalmente, tá? Eu não digo que é impossível retomar a dieta depois disso, mas fica muito difícil, tá? E pode ser que você desista antes disso, né? E aí vem a importância de você prestar atenção, por exemplo, nas frutas que você realmente gosta, para você acostumar o seu paladar com o doce natural delas. E você também definir se o que vai mais importar para você é o sabor ou é a praticidade. E aí eu estou falando das refeições como um todo, não só da fruta. E olha só, quando alguém vai no nutricionista, né, a galera que chega aqui para mim para fazer as consultas, muitas vezes, tá? Não são todas as vezes, mas muitas vezes, chega com dezenas de receitas incríveis que pegou na internet, né? Sei lá, viu de algum blogueiro, de algum chefe no TikTok, no Instagram, alguma coisa assim, e achou muito gostosa, muito legal e tudo mais. Beleza, vamos lá, né? Beleza, isso serve? Serve. Só que do nosso lado aqui, dos nutricionistas, a gente sabe que a desatenção e a desorganização são 2 fatores que mais fazem as pessoas pularem refeições, ficarem com fome, comerem bobagem e desistirem. Então, ter essas receitas tem que ter o cuidado tem que ser receitas que não gerem muito trabalho de preparo e de organização prévia também, tá? É por isso que, pelo menos no início, enquanto você está aprendendo a gerenciar a tua rotina, eu acho que vale mais a pena você fazer refeições mais simples, para você ter menos trabalho. E eu não falo isso, não é pelo fato de que o alimento natural, ou as refeições menos processadas são melhores e promovem mais saciedade do que essas receitas. É só porque é mais fácil mesmo, facilita a sua vida, a sua logística, a sua organização, a limpeza de louça e tudo mais. Quer um exemplo? Eu vou dar 3 cenários aqui, tá? O primeiro deles é descascar uma banana, botar um mel e umas castanhas de caju. Beleza? Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é você pegar essa mesma banana e você bater no mixer com uma polpa de açaí. Tá? E o terceiro cenário é você pegar essa mesma banana, você bater com óleo de coco, aveia, canela e você fazer ali como se fosse um mini bolo. Tá? O primeiro cenário é muito prático. O segundo cenário é melhor, tá? Pensando assim numa distribuição de micro e macronutrientes, só que assim, vai ter até mais antioxidantes também. Só que o problema é que essa segunda opção vai te fazer pegar um mixer, uma tigela, uma colher e ainda vai sobrar louça para lavar, porque você vai ter que lavar o copo do mixer e por aí vai. E a terceira opção, ela ainda é pior. Porque você vai ter assim... Vamos estabelecer uma coisa aqui. Dessas 3 opções, a quantidade calórica são bem similares, tá? Não é tudo igual não, mas é muito similar aí, tá? Ele na mesma faixa. Só que essa terceira opção, você bater a banana com óleo de coco, aveia, canela e tal, fazer um mini bolo... Desses 3 cenários é um dos piores, porque você vai precisar de um forno, você vai precisar de forma, de gás, você vai precisar de um tempo maior de preparo. E tempo é uma das principais queixas de quem quer fazer dieta também, né? É você ficar preparando coisa,
Tudo bem que tem outras desculpas também, tipo, não tenho dinheiro para fazer dieta, ou não tenho saco para preparar as coisas. Enfim, são várias desculpas, mas o tempo é bem crucial. Ninguém quer passar tipo, mais do que 1 ou 2 horas na cozinha só preparando uma refeição, né? E o pior, tá? É que quanto mais tempo você fica ali só preparando, né? A chance é maior de você ficar com fome e você acabar comendo tudo o que você não deveria comer, que era ingrediente de outra refeição, por exemplo. Só que aí o que acontece? É muito fácil você acabar ultrapassando as suas calorias diárias e é muito fácil faltar comida para o resto da semana, porque você acabou comendo aquilo que não era para comer naquela hora. E aí o que acontece? Você tem o trabalho de preparar o mini bolo ou essa refeição e o trabalho de voltar para o mercado para comprar mais comida, porque você comeu o resto do que não era para comer naquele horário. E aí, fechando essa linha da praticidade, tá? Você tendo um melhor trabalho, um menor trabalho, né? E um planejamento mais conciso, eu quero introduzir aqui o papo das frutas e vegetais, que muita gente deixa de comer. A gente tem aquela recomendação, né, de comer pelo menos 3 a 5 porções de frutas por dia, né, dependendo de cada cenário, cada objetivo. E aí eu reforço, tá? É meu papel como profissional de saúde. É óbvio que variar as frutas e os vegetais é muito importante. Só que, vamos lá, eu quero abrir um parênteses aqui. Comer frutas e vegetais com regularidade é mais importante ainda. Porque você fala pra galera assim, não, vamos variar, vamos comer 3 a 5 porções por dia. Só que a pessoa se perde, é muita fruta para comprar, é muita coisa para escolher. Então, cara, vamos fazer o seguinte, ao invés de você comer 3 a 5 frutas diferentes, em cada porção com uma fruta diferente, cara, escolhe 1 ou 2 só e come 3 porções dessa mesma fruta. É menos coisa para você pensar, menos coisa para você ficar variando e tudo mais. É menos trabalho mental, tá? Então, para você automatizar essa regularidade, é importante que as refeições sejam simples e fáceis, né? Tenham menos opções. Por isso que eu indico começar com as coisas mais simples de comer e menos perecíveis, para você evitar desperdício e a preguiça de preparar, até ficar automático e fácil. Essa sim é a hora, quando você fica com a dieta mais automática, você já pegou a manha, você já não tem mais preguiça de preparar coisas, você já sabe evitar desperdícios e tudo mais, aí sim, você pode abrir o leque de opções. Você pode começar a variar mais os alimentos, não só as frutas. E você chegar naquele prato colorido, né? Que é a indicação do Guia Alimentar para a População Brasileira. Aí uma coisa que você pode fazer para aumentar a chance de adesão durante essas primeiras semanas de dieta nova é você se organizar para planejar pequenas variações a cada semana. Então, por exemplo, vamos dizer que você vai fazer 3 semanas de imersão aí nessa dieta nova para você acostumar, você aprender sobre o que você tem que fazer, o que tem que comprar. Vamos dizer que assim, uma semana, a primeira semana, você segue a dieta direitinho, beleza, anota o que você gostou, o que você não gostou, quais as dificuldades, quais as facilidades, e ao final dessa primeira semana, você senta com a sua dieta ou com o seu nutricionista e fala, cara, vamos variar um pouquinho só o modo de preparo de alguma dessas refeições, ou vamos trocar uma coisinha ou outra, justamente para você, para você dar um ar novo para a sua dieta e não ficar aquela mesmice, não ficar enjoativo, não ficar enfadonho, tá? E também para manter a tua cabeça interessada na tua rotina alimentar, porque se nem você se interessar pela sua própria dieta, não vai ter ninguém mais que vai fazer isso por você. E isso vai te ajudar a reduzir os pensamentos de você querer comer bobagem, você querer comer aqueles alimentos hiperpalatáveis, tá? Então, anota aí. Antes um simples bem feito do que um elaborado não feito. Não adianta, por exemplo, eu passar uma dieta para você que tem as principais refeições. Por exemplo, você tem o café da manhã, o almoço e o jantar.
Não adianta eu passar uma dieta com essas refeições, sendo que cada uma dessas refeições tem 10 opções diferentes para você preparar. Por quê? Vai aumentar o tempo que você tem para ficar escolhendo qual das opções você quer, aumenta a sua lista de mercado, aumenta o tempo de preparo também, tá? Então, antes um simples bem feito do que um elaborado não feito. Começa pelo básico, vai fazendo uma dieta com menos opções, mais simplificada, mais fácil. A cada semana, a cada 2 semanas, vai fazendo algumas pequenas trocas, mas não muda radicalmente não, porque senão é fácil você largar a sua dieta, tá? E também é justamente nesta história que entra uma coisa essencial que muita gente não sabe ou não associa à situação de uma dieta nova ou um treino novo. Psicologicamente, seguir um comando, uma ordem, um plano já feito é mentalmente mais confortável do que você criar um do zero por conta própria. Por quê? Pensar cansa mais do que o modo automático. Parece bobagem, mas cansa. E aí entra também aquele rolê dos aplicativos, né, que muita gente usa para calcular necessidade de proteína, carboidrato e lipídio. Eu já usei antes de entrar na graduação, provavelmente você que ouve, muitas outras pessoas por aí usam ou já usaram também. E geralmente a ideia desses aplicativos gira muito em torno daquele pilar de escolher o alimento de uma forma mais ou menos aleatória. Para quê? Para atingir as metas de caloria. Isso é o que geralmente faz. Você define lá uma meta de caloria e a partir disso você vai escolhendo os alimentos meio de forma aleatória. O lance é que fazer dessa forma pode até ser útil para você aprender sobre os alimentos e você criar uma autodisciplina. Só que também pode ser uma porta para você comer chocolate no lugar da banana com abacate, por exemplo. Porque só nesses 2 exemplos é perfeitamente possível você ter uma combinação de carboidrato e gorduras similares. Só que, obviamente, não é igual o resultado. Não é a mesma coisa você comer um chocolate ou você comer uma banana com abacate. Assim também, como muita gente ignora, a energia gasta para digerir o alimento e muita gente supervaloriza as calorias de alguns vegetais. Vegetais de uso livre, por exemplo, que tecnicamente podem ser consumidos quase que livremente no seu plano, porque a gente não vai ter tanta absorção de caloria e gera muita saciedade. E aí a tendência é que o resultado de uma dieta, seja de emagrecimento ou de hipertrofia, seja melhor, tendo mais vegetais, sem deixar de comer nada, para você acostumar o seu paladar, para você reeducar a tua mente. E o ponto principal é que, de toda essa conversa, tá? Já puxando a sardinha mais ou menos aqui para a minha área aqui da nutrição, né? O ponto principal é que durante a consulta nutricional, além da gente determinar suas reais necessidades e prioridades, o plano vai ser calculado em cima dessas necessidades e prioridades. E a insegurança de você não saber quanto exatamente é para comer, fatalmente faz as pessoas comerem menos, gerando carências e ansiedades, ou ainda o outro extremo, comer muito mais, gerando excesso e ainda assim ansiedade também. E nesses 2 cenários, acontece das pessoas bagunçarem um sono e rapidinho a pessoa está comendo sem controle. E você seguir um plano com uma rotina e ponto de controle, fica mais fácil de você analisar e corrigir só aonde você está tendo dificuldade, onde você está tendo problema. Fazendo assim, você gasta menos tempo e menos recursos e reduz abandonos. Então, ao invés de você ter uma dieta aleatória, toda largada, sem ponto de controle, sem feedback, sem relatórios, você faria alguns pontos que seriam como se fosse aquele... Sabe aqueles joguinhos antigos de corrida que a gente tinha, tipo Mario Kart? Que aí a gente passava por uma marca na pista que era o checkpoint. Então, são esses checkpoints. Você ter uma rotina com esse checkpoint te ajuda a você controlar exatamente quais as dificuldades e facilidades você está tendo na dieta. E aí, ao final de cada semana ou a cada mês, aí é com seu nutricionista, você pega esses checkpoints e fala, olha, eu tive dificuldade nesse ponto aqui. Vamos elaborar para poder facilitar? É isso.
Muita gente abandona porque não tem esse acompanhamento, não tem essa consciência dos checkpoints, não tem essa consciência de você dar um feedback pro teu nutricionista, tá? Muitas vezes também a galera chega achando que só precisa comer menos, quando na verdade é o contrário. Em muitos casos é o contrário. É você comer mais e você melhorar o seu sono e você melhorar o seu intestino. Essas 3 coisas acabam sendo prioridade para você adequar o seu organismo e você possibilitar, seja emagrecimento, hipertrofia, performance esportiva ou qualquer objetivo que você esteja querendo. Então fica aquela história. Não é você comer menos, é você comer mais, só que das coisas certas. E assim eu encerro esse primeiro episódio do podcast, né? Senão vai ficar muito longo. Lembre-se de que o início de uma dieta, ele sempre pode ser desafiador, mas você tendo organização, simplicidade e progressão gradual, certamente você vai ter uma jornada nutricional mais bem sucedida. E se você quiser ter um plano alimentar personalizado para você, sem firula e sem complicação, manda mensagem para mim no Instagram, @profbaeta, ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais. Isso vai me ajudar bastante, valeu? Até o próximo episódio.